Gente, boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Vivi, pelo estudo. Possamos agradecer também a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, levando os puxões de orelha, né? É bom, hein? Puxadinha de leve de orelha para a gente refletir bastante. E tem coisa que já dá para fazer, né? Tem muita coisa que dá para a gente fazer já. É só começar. É igual coçar, né? E coçar é só começar, né? Praticar o evangelho também é assim. É só começar, né? Bom, hoje a gente está continuando, então, a questão 115 do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na primeira parte dele, aliás, na segunda parte já, né? Estamos na progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos. Questão 115A. Mas eu vou ler a 115 de novo, só ler. Prometo que eu não falo nada sobre ela, tá? Só na hora. Então ele fala o seguinte, na 115, ele fala assim, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dela. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. 115. 115A. Então, a 115A, naturalmente, é a continuação da 115. Por isso que eu li a outra. Aí ele fala assim, então, segundo isso, os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Esse Kardec era inteligente, né? Matou a charada, né? Respondeu tudo, já, não devia nem ter interrogação, né? Já fechou a questão. Mas ele vai mostrando o entendimento, que ele não está perguntando para ele, né? Ele está perguntando para nós. Isso era para deixar para nós, ele já sabia. Então, segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças? É só a gente memorizar, todo mundo conhece criança, tem criança, já teve, já educou, né? A gente tem uma ideia, dá para memorizar isso tranquilamente. Os espíritos, na sua origem, se assemelham a crianças, ignorantes, sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Resposta: sim. A comparação é justa. E é mesmo, a comparação é muito boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então, a nossa vida aqui, a vida física, tem fim. As coisas da vida material vão passar. As coisas da vida espiritual vão continuar. Então, aí quando... Sim. Deus criou espíritos simples e ignorantes. Sim. Deu a eles o livre-arbítrio. Para o homem, sim. Quando atingiu a condição humana, sim. Então, deixa eu ver. Aí, eu pergunto por causa dessa comparação com a questão da criança. Sim. Quem é um espírito simples e ignorante, dar a ele o livre-arbítrio, não seria como colocar a faca na mão de uma criança? Poderia ser. Poderia.
Veja bem, simples e ignorante no sentido geral, mas para o momento que ele vai viver, ele tem uma formação que vai dar condição para ele viver esse momento. E Por exemplo, você pega uma criança que terminou o curso primário, ela está preparada para o próximo. Certo? Ela sabe? Não, ela não sabe. Então, em relação... Na minha época era ginasial, né? Quem não sabe o que é isso aí, sinto muito. Na minha época, eu saí do primário e ia para o ginasial. Você sabia alguma coisa de ginasial? Não. Então, eu estava simples e ignorante em relação ao ginasial. Mas o primário te preparou para você chegar na fase seguinte e ter condições de acompanhar. Por quê? Todos, nessa ordem que fala que todos foram criados simples e ignorantes, então todos têm o mesmo ponto de partida. E se todos seguissem a lei, todos seguiriam na mesma linha. Entendeu? Então, ele é simples e ignorante em relação ao que vem para frente, mas ele está preparado para assimilar isso gradativamente. Você não vai pegar uma criança, por exemplo, e colocar lá no curso superior. Tem uns aí que até chegariam lá e arrebentariam, né? Mas o normal é passar por todas as fases. Cada fase anterior é a fase preparatória para a seguinte. Então, quando só vai para a fase seguinte, no meu tempo também tinha bomba na escola, né? Hoje também não tem mais. Mas se não fizesse tudo direitinho, se não passasse bem nas provas, ia repetir. Eu repeti 3, melhor passar isso, né? É que eu repeti 3 vezes. 3 vezes significa 3 anos. A admissão ao ginasial. Acredita? Pois é. Por que eu repeti? Porque eu não estudei e não passei na prova. Não estudei. O que significa? Não estava preparado para vivenciar a fase seguinte. Então não vai. Vai voltar e preparar o básico para você chegar na fase seguinte e acompanhar. Assim, a comparação nesse sentido da escola aí é muito boa. Da criança, da escola, né? Então, ó, a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Eu fui essa criança rebelde, né, nesse caso aí. Continuei ignorante e imperfeito. O que tem que fazer? Repetir. E é aí que começam a aparecer as diferenças. Porque uns seguem direitinho e vão em frente. Outros desviam, outros são rebeldes, e desviam. E aí atrás em relação aos que saíram juntos. Quando desvia, erra, de alguma forma, com mais ou menos gravidade. Aí chega nisso que a Bíblia acabou de falar, da lei, né, e das consequências que nós vamos viver hoje dos nossos erros de ontem, que, graças a Deus, estão escondidos, né? Mas eles aconteceram. Então, hoje é a experiência para você repetir as coisas que você não fez direito ontem. Então, está dentro desse processo. Só que quem está repetindo está ficando para trás em relação aos que não vão repetir, porque eles foram em frente. Aí na linha reta, né? Sim. Isso tem a ver, pode ter a ver com o preparação do período, né? Sim. Da mulher mais preparada. Isso. Aqueles esportores, aqueles espíritos. Né? Quanto melhor preparado na fase anterior, melhor as condições de se sair bem na seguinte. Na escola e na vida. A neta mais ela olha o senhor Gabriela, vamos me atrás, vamos se perder, não. Não sabia. Não fazer. E qual foi a consequência disso?
Qual foi a consequência? Consequência. É. A nota. Velho, a nota foi tão alta. Aí teve que excluir a. Mas eu falei que eu dava. Então, Faz outros cursos. essa é a diferença. Entendeu? Então, na vida é assim, na vida física é assim, na vida espiritual é muito parecido com isso. Então, por isso que a comparação é boa, né? E a gente que já viveu um tiquinho, né? A gente já passou dos 20 e por aí, né? Você já viveu isso. A gente já sabe, esse exemplo aí, a gente já sabe de cor e salteado. Já está vivenciado, né? Já está experimentado. Você sabe exatamente o que aconteceu e por que aconteceu determinadas coisas. Na vida presente, o exemplo de hoje foi as coisas dessa existência. É só a gente parar um pouquinho, às vezes a gente dá uma de esquecido também, né? Do passado tudo bem, mas do presente dá para lembrar muita coisa. Aí você lembra e às vezes fica tentando arranjar desculpa e tal. Então, a proposta agora é, não adianta arrumar desculpa. A proposta é, o passado já passou, se você fez ou não fez, que ela acabou de falar, se você fez ou não fez, já passou. Vamos começar a fazer agora. É possível fazer? É. Então, o dia que eu resolvi estudar, eu estudei. E aprendi e passei até o ponto que eu queria. Fui longe, não. Mas foi até o ponto que eu queria. Eu tenho total consciência disso hoje. Tá? Então, não deu para fazer? Quer dizer, não quis fazer? A resposta hoje é essa. Não quis fazer? Não, não fiz. Mas depois descobri que podia fazer outras coisas. Então, as outras coisas que dava para fazer foram feitas. Pronto. É esse o ponto que nós precisamos partir de qualquer momento, de qualquer dia, de qualquer situação. Ponto de partida de hoje. Começar a fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, o que eu gostaria de fazer, e eu não fiz no passado, e tenho condições de fazer hoje. Faça. Só isso. Né? Você quer falar? Eu, semana passada, e uma dessas escolas, não, e essa pessoa falou assim, olha, o aula existe, mas sim, essas 20 crianças têm muito. Ele deu até um exemplo de um rapaz com 15 anos de idade, que era ele saiu da escola, não, idade, e essa professora, né, sempre olha para Tem muitos casos assim, né? Até casos conhecidos, né? Por exemplo, você conhece o Roberto Carlos? Não é o cantor, não. É o outro. Roberto Carlos é um... Ele foi da FEBEM, fugiu da FEBEM várias vezes. Ele aprontou até na FEBEM, certo? Ele foi adotado por uma senhora francesa. Ele fez o diabo com ela, né? E ela segurou, teve paciência com ele, foi levando, levou ele para a França. Lá na França, nos processos de educação dele lá, ele começou a contar para o povo lá as histórias que ele viveu na FEBEM aqui, das artimanhas dele aqui, né? E ele começou a tocar as pessoas com as histórias dele. Ele já ganhou alguns campeonatos aí de cantador de história do mundo. Certo? E é impressionante. Alguém já viu contando história? Impressionante.
o cara contando a história. Então, descobriu um jeito, foi educado, mudou completamente, se tornou uma outra pessoa. Algumas pessoas se dão essa oportunidade quando alguém ajuda. Outras, nem tendo ajuda, conseguem se dar a oportunidade. Não é o momento. A gente tem que ver o seguinte: para a pessoa, ela está melhorando alguma coisinha que ainda está imperceptível. Porque mesmo que ela não demonstre nada, algum exemplo, algum aprendizado ela está assimilando, e quando chegar lá no plano espiritual, ela vai passar isso no balanço dela lá e vai ver que alguma coisa boa aconteceu e que ela não correspondeu em nada. E é claro que isso vai mexer e ela pode ter um propósito de mudar na próxima. Certo? Agora, ao invés de a gente ficar olhando os outros, né, que é muito comum, né, a gente pegar esses exemplos bons e trazer para nós. Né? O momento é exatamente isso. O que eu posso fazer por mim? Como eu posso fazer por mim? Né? Essas questões que a Vivian colocou aqui, é exatamente isso. São as perguntas que nós precisamos fazer para nós todo dia. Né? Como eu estou? Quanto tempo, alguém aí fez a conta já, e quanto tempo vai ficar no umbral? Hã? Já? Fizeram a conta? Quanto tempo? Tem que pensar sobre isso, hein, Jaqueline? É o quê? É umbral, né? Ah, pois é. Entendeu? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. É o momento. O aprendizado nosso é para isso. Tá? Esse aprendizado, gente, está vindo especialmente desde Jesus, de 2000 anos. Que a gente está. Esse ensinamento está circulando desde aquela época, mais objetivamente para nós aqui. Aí a gente está aqui repetindo as mesmas lições teóricas, mas ainda, na maioria das vezes, não conseguiu repetir ou colocar em prática. É o momento. É o chamamento de hoje, é esse. Né? Aí continua aqui. A vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Né? Então, a vida do homem físico tem fim, a do espírito vai para o infinito. Nós estamos condenados ao crescimento, ao aperfeiçoamento. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que acontecer. Se puder ser mais cedo, menos dor para nós mesmos. Certo? Na 116, ele perguntou assim: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Já até respondi, né? Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Não, não há. Todos se tornarão perfeitos. Todos, sem exceção. Quando? Não importa. Todos estão fadados à perfeição. Acabei de falar, né? Eles mudam, embora devagar. Porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Quereis que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Nós faríamos isso? Então, nós, com a razão que já temos hoje, nós mesmo que ficasse invocado, né, quando os filhos aprontassem uma daquelas violentas, a gente ainda daria, esperaria, talvez demoraria um pouco, mas daria uma oportunidade. Chega um momento que a consciência dói. Ele tem que correr atrás para poder refazer o. Ó, o nome do remédio, o nome do remédio para fazer isso, chama dor. Certo? Eu costumo falar que a gente evolui para baixo. É meio esquisito, mas eu acho que é mais ou menos isso. Por quê? Quando você vem pela estrada reta
e resolve desviar, o simbolismo do desviar é descer. Você começa a entrar num buraco. Certo? Mas na medida que você vai descendo no buraco, e quanto mais desce, você está evoluindo, está sendo para baixo. Mas quanto mais embaixo você chegar, mais perto estará de começar a subir. Certo? Precisa fazer isso? Não, não precisa. Mas se você escolher fazer isso, você vai ter liberdade. Aí vem o livre-arbítrio. Você vai ter liberdade relativa para fazer isso. Só que o poço não tem fundo, ele tem gradação. E cada um tem um nível de gradação para chegar, que é o nível do limite da dor. Muito rapidamente, às vezes, a gente descobre que tem uma coisa que está doendo, você resolve consertar aquilo e voltar para o caminho certo, né? Tem gente que insiste mais, e vai descendo. Vai descendo de degrau em degrau, a dor vai aumentando. Vai chegar um ponto que a dor é tão intensa que só tem um caminho: voltar. Como que a gente consegue perceber isso? Do ponto de vista cristão até, né? Quando Jesus veio, ele veio num limite baixo do nosso poço aqui na Terra. A Terra é mundo de prova e expiação. E ele veio neste momento em que a Terra estava passando por esse processo e com muitas dores já acentuadas até, mas ele vem e vai lá num degrau bem baixo do nosso poço, porque a dor que ele passou para mostrar para nós como deveríamos passar, não foi dor de começo do poço, não. Já pensaram sobre isso? A dor que ele passou foi dor de poço bem profundo. Então ele foi lá na profundidade para vivenciar aquela dor, mostrando para nós que é necessário e que é possível sair de qualquer posição e voltar. É quando ele fala, né? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue os seus conceitos, as suas realidades, os seus conhecimentos, aqueles conhecimentos que você acha que são realmente conhecimentos. Nega todo o seu orgulho, na verdade, né? Orgulho, vaidade, essas coisinhas pequenininhas que a gente aqui não tem mais, né? Naturalmente. Negue tudo isso aí e siga-me com a sua cruz. Ergue a sua cruz e siga-me. A cruz é um instrumento de representação da dor daquele momento, e se a gente resolveu a partir dali, ótimo. Ela não estará tão pesada quanto ficaria se descesse um pouquinho mais. Isso, para nós hoje, a ideia é muito consoladora. É muito clara, é real, está falando de coisas que a gente já viveu, que está vivendo, de experiências que nós já passamos, de algumas que estamos passando ainda, e tem um componente muito importante em relação às crenças passadas, e às vezes até ainda atual, porque não existe nenhum comportamento que te condene ao inferno eterno. O pior que a gente possa fazer tem solução. O pior que já tenha feito tem solução. Tem perdão. A diferença é que o perdão de Deus, que agora a gente está começando a compreender mais amplamente, que foi ensinado por Jesus também, ele é um perdão de oportunidade para você fazer e refazer tantas vezes quantas for necessário. Antes, todos aqui estaríamos condenados ao fogo do inferno eterno. Certo? Por quê? Raramente numa semana que já tem 2 dias, alguém não praticou a gula, o orgulho, a avareza, a preguiça, a inveja. Entenderam?
Só na semana de ontem e hoje, hoje é terça, né? Domingo, segunda e terça. Já praticamos alguma dessas coisas as visitas todas. Inferno até. Pecado capital. Entendeu? Como que era? Era necessário isso, nós não vamos descartar esse ensinamento também, porque ele era proibitivo. Ele era de amedrontar para que a pessoa não fizesse. Porque não havia, talvez, uma inteligência ainda desenvolvida para assimilar isso com o raciocínio e com a lógica. Hoje nós temos. Hoje já dá para entender isso claramente. Tá? E ficou muito mais fácil, muito mais consolador até. Então hoje eu já sei, se eu tiver feito alguma coisa muito grave, vou ter perdão. Como? Como oportunidade para fazer de novo, para consertar, seja o que for, hein? Pela dor. Vou passar pela dor e vou passar e vai resolver. E vai ter solução e eu vou ficar livre de tudo isso. Certo? Então isso é uma esperança muito grande. Isso é a doutrina do Consolador. Isso. Como ainda hoje ainda acontece. Isso. Só que uma proporção menor. Ó, eu já conversei com o espírito desencarnado, né? Que falou claramente, falou assim, olha, se eu soubesse disso, eu tinha errado muito menos. Isso falou para mim, na cara, aqui um dia numa reunião mediúnica. Se eu soubesse que o meu crime tinha perdão, eu não teria praticado outros. Entendeu? E vira e mexe, tem algum espírito, a gente fala para eles, explica para eles como é que é a visão hoje, aí depois que a gente termina de falar, ele fala, nossa, mas ninguém nunca me falou isso. Eu nunca soube disso. Se eu soubesse, teria sido diferente. Poderia, pelo menos, ter sido diferente, talvez não, mas teria. Entendeu? Mas aí sempre devolve para eles mesmo, né? Tá, você deu oportunidade para alguém te falar isso? Porque a gente proíbe as pessoas de nos oferecerem essas oportunidades. E eu uso muito o exemplo do testemunho de Jeová. Porque eu já ouvi tanta gente falando, tem gente espírita, já que aqui não tem ninguém, né? Mas tem gente espírita que fala que quando vê o testemunho de Jeová chegando, fala que, eu sou espírita, para eles voltar logo. Eu já ouvi isso várias vezes. Entendeu? Será o que ele tinha para trazer para nós? Será que ele tinha alguma coisa ruim para me trazer? Com certeza não. Mas e os outros? Os adventistas do sétimo dia, no sétimo dia deles, eles fazem trabalho espiritual. Uma das tarefas é ficar em determinados pontos distribuindo panfletinhos lá de orações, de versículos da Bíblia, do Evangelho. Entendeu? A gente pega. Será o que está escrito lá? Nós temos oportunidade. E todas as religiões, de alguma forma, fazem um trabalho de divulgação que quem não está interessado recusa e passa. Aí desencarna. Chega e ouve, que aí está sendo obrigado praticamente a ouvir. Eu nunca ouvi isso. Se alguém tivesse falado, você nunca se deu a oportunidade de ouvir. Nunca permitiu que alguém viesse te falar isso, como agora você está sendo quase que forçado a ouvir. Então, é importante a gente dar oportunidade, se dar oportunidade para ouvir ensinamentos. Um dia eu cheguei em casa, numa sexta-feira, estava indo lá para o Centro-Oriente, estava assim, mais ou menos em cima da hora, aí que eu cheguei no portão, tinha duas jovens. Deve ser a hora, assim, você já sabe, né? Testemunho de Jeová. Aí, eu falei, a gente poderia falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, pode, é só um pouquinho?
que eu tenho um compromisso, tenho um horário marcado. Não, é rapidinho. Falei, então vamos descer, vamos conversar lá embaixo, tá? Elas desceram, nós não vamos nem entrar, não. Nós só vamos ler uma mensagem e te deixar um folheto. Ok. Pegaram, leram a mensagem, não fizeram nenhum comentário, leram, me deram o folheto, agradeceram e foram embora. Foi rapidinho, realmente rapidinho. O título do folheto era o título do que eu ia falar lá no Oriente. Eu levei e até aproveitei. A introdução lá eu fiz com o título do folheto que elas me deram. Entendeu? Era o mesmo assunto. A interpretação delas provavelmente não seria igual a que eu dei lá, não, né? Mas era o mesmo assunto, era o mesmo material. A interpretação é de cada um. Entendeu? Então é muito importante a gente se dar a oportunidade de ouvir em todos os aspectos. Ouvir as pessoas, conviver, conversar. Está no momento de a gente precisar fazer isso. Tem tanta gente aí reclamando que não tem atenção. Os idosos, né? Gente, ficar idoso é difícil. Não, eu fico imaginando as pessoas que não estão preparadas, porque fica isolado. Fica sozinho no meio de um monte de gente. Você, às vezes, é esquecido em algumas notícias, em algumas informações do ambiente familiar mesmo. Né? Mas nem eu não acho que é covardia das pessoas, não. É porque é como se você ficasse um zero à esquerda. Não estou reclamando, não, tá? Eu estou falando de experiência que eu estou vivendo já. Não é reclamação, que para mim está tudo bem nisso aí. Eu acho que eu me preparei para isso e estou acompanhando isso com naturalidade, porque eu não sou isolado, não fico isolado. Eu busquei já aqui, tem um monte de gente comigo aqui agora, né? E o pior, né? Ou o melhor, né? Eu falando, todo mundo me ouvindo. Para um velhinho, isso aí é o show da vida. Poder falar, contar essas histórias. E aqui eu até repito história igual o velhinho faz no dia a dia. E todo mundo ouve, ninguém fala nada. Uma vez ou outra alguém fala, essa história já repetiu, né? Fala, sim, eu repeti porque eu achei que era necessário hoje. Entenderam? Então, é preciso dar uma atençãozinha. Não precisa ser muito, não. Uma atenção pequenininha, né? De vez em quando. Conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Dar oportunidade para a pessoa contar uma história, contar uma experiência. Estamos precisando disso. 122. Ou não? Não é não. 117, eu já fui lá para frente. 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Está vendo? Está tudo levando para isso hoje. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Podemos dizer que está perguntando sobre os espíritos, nós, ou a gente poderia até entender que se depender dos espíritos superiores para fazer a nossa perfeição, o nosso avanço. Pode ter duas visões, né? Mas depois da resposta a gente vai poder juntar tudo, né? Então, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo. Ele está falando aqui dos espíritos, todos nós somos espíritos. E a perfeição, o avanço à perfeição, depende de nós. Se não dependesse, depois que Jesus passou, ia ter uma quantidade enorme de santidades aqui na Terra. Já perceberam que Jesus passou, resolveu uma série de questões, deu uma infinidade de ensinamentos, foi embora, e as coisas continuaram acontecendo muito do jeito que era no passado, e foi melhorando assim muito lentamente. Mas ainda continuaram e continuam acontecendo coisas bárbaras, né? Se dependesse dos outros espíritos, Jesus tinha resolvido. Olha a quantidade de espírito bom que passou pela Terra.
Quer dizer, nem tanto, né? Mas passaram bastante. Francisco de Assis, por exemplo, né? Um exemplo de amor, de bondade, de caridade, de abnegação, dedicação total ao Cristo e à mensagem do Cristo, e deixou a mensagem dele de vivência, que era a mensagem do que ele aprendeu com o Cristo. Aí você vai, ele amou a humanidade? Amou. Jesus amou a humanidade? Amou e ama. Todos eles amaram e amam. Mas a humanidade precisa corresponder. Que nós somos amados, mas não amamos. Então, para nós não adianta. Para eu ter sintonia com o amor divino, eu preciso começar a desenvolver algum pedacinho de amor, algum pedacinho de algum sentimento, de algum comportamento que indique isso. Aí eu começo a entrar em sintonia e o amor de lá vai chegar para mim e eu vou mandar alguma coisa em troca disso ou em correspondência a isso. Mas se eu não faço nada, eu continuo do mesmo jeito, mesmo sendo amado pelo Cristo. Entendeu? Então nós somos amados por eles. Mas a nossa evolução vai melhorar porque nós somos amados por ele? Não se não fizermos a nossa parte. Então é preciso reconhecer a sua parte, assumir defeitos, virtudes, erros e acertos. Assume, agora eu vou fazer a minha parte. Eu quero melhorar agora e já tenho certeza que estou sendo ajudado pelo plano espiritual. A gente pode afirmar isso. Estamos sendo ajudados toda vez que queremos fazer o bem. Mas não é só quando a gente quer fazer o bem que a gente é ajudado, não. Quando é fazer o mal também. É claro que os ajudadores são outros, né? Mas é ajudar também. Aí a escolha é nossa. Se escolheu fazer o bem, vai ser ajudado pelos superiores, né? Se escolheu fazer o mal, vai ser ajudado pelos inferiores ou iguais a nós. Sempre tem ajuda. Se eles vão empurrar para o fundo do poço, né? O poço não tem fundo, mas você vai chegar num lugar lá que é o seu fundo do poço. Daqui não dá para ir mais. Aí você vai ter que voltar. Não é isso? Então, ó, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Não é assim? Os professores aí, professoras, sabem disso. A diferença que existe nesse sentido. E assim somos nós. Se a gente resolver melhorar, nós que estamos aqui no cantinho já há algum tempo, né? Eu devo ter uns 6, 7 meses mais ou menos na Neide. A Neide chegou junto comigo mais ou menos aqui no cantinho, né? Outro dia mesmo. É preciso avaliar o quanto que eu já consegui melhorar. Eu consegui? Melhorei? Né? O que que falta? Vamos pôr no balanço as duas coisas. Vamos pôr na balança e vamos ver o que que eu tinha de errado quando eu cheguei e avaliar. Continua? Por que que eu não mudei ainda? Segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que a gente cresça, que a gente melhore, que aperfeiçoe, que construa o reino dos céus. Essa é a vontade de Deus. O que que eu tenho feito que corresponde a essa vontade de Deus? Estou agindo como uma criança dócil que segue a lei ou estou agindo como uma criança rebelde? Aí cada um sabe, cada um fala. Né? A gente ouve coisas aí no meio espírita às vezes que
Tem gente que chega e fala que é espírita e fala umas coisas para é? Então temos que rever isso. Espírita, cristão, né? Eu sou cristão. Aí você vai ver o que faz. Né? Tudo bem? Vamos para 118? Hoje nós não damos muito, hein? Os espíritos podem degenerar, ou seja, regredir? Não. O que você conquistou é seu. Não volta. Por que que parece às vezes que degenerou e voltou? Porque a lei, essa lei que a gente está começando a estudar aqui agora, ela tem 10 aspectos, né? Nos 10 aspectos da lei, na lei de Deus, né? Nós vamos achar aquelas divisões e nós precisamos atingir um ponto elevado em cada uma delas. Por isso é dividido. Até para facilitar o nosso entendimento, né? Então, eu posso estar muito bem na lei de adoração. Ah, eu vou lá no centro todo dia, vou lá no Cantinho, vou lá no Oriente, vou no Alvim Teixeira, vou não sei aonde, vou, né? Né, Théo? Pois é. Aí, então nessa parte tá beleza? Tá, ótimo. Né? Aí você fala assim, e a lei do trabalho? Né? Ah, agora eu aposentei, estou aposentado. Aposentado, estou curtindo, aproveitar a vida. Entendeu? Está faltando? Tá. Então, em um lado, está muito, aparentemente muito bem, né? Está rezando, está lendo, está fazendo as orações lá, fazendo as coisas, indo às reuniões, indo à missa obrigatoriamente toda semana. Ok. Mas e os outros aspectos? Aí como que está lá na lei de reprodução? Essa é melhor até deixar de lado, né? Ah, a lei de sociedade, por exemplo. Como é que anda a minha vida em sociedade? Como é que eu tenho convivido com as pessoas? Entendeu? Então, quer dizer, cada aspecto desse aí vai dar uma demonstração. Aí você fala, mas o Valdir é um cara muito bom lá no cantinho, lá. Um dia uma senhora chegou para mim, eu fiquei morrendo de dó dela, né? Ela chegou para mim, não, meu filho, você é tão humilde. Ai, minha filha, você não me conhece. Ah, velho. Ela me conhece de onde? Lá no centro. Aqui a gente representa, né? Eu não sou muito bom representante, não, mas aqui faz uma focinha, né? A gente representa. É claro que a gente vai ficando tão treinado, fica parecendo que é mesmo. E tem gente que acredita, tem gente tão boa. Porque tem gente que vê na gente o que elas são. Tanto boa como ruim, né? Mas as pessoas boas, elas vão ver na gente o que elas são, o que elas enxergam, o que elas já estão treinadas, estão vivenciando. Né? Muitas pessoas realmente simples vê isso na gente também. E é claro que há um esforço da nossa parte para fazer da melhor maneira possível, claro. Só que esse esforço precisa ser estendido para a sociedade. Tá? Porque aqui é de um jeito. Saiu a porta para fora ali, bom, aí é outra pessoa, é outra vida. Mas é a vida em sociedade, é um outro aspecto da lei. Então, aqui dentro é de um jeito e lá fora é de outro, então ficou parecendo que a pessoa regrediu? Não, ela está vivendo os aspectos diferenciados da evolução e em um deles ela está um pouquinho melhor e outro ela está bem pior ainda. Então é preciso achar o equilíbrio em todas essas situações para a gente ir atingindo cada vez mais o ponto de equilíbrio para ser igual em qualquer lugar. O objetivo é esse. Você tem uma cara aqui, tem uma em casa, tem outra no trabalho, tem outra na rua, tem outra no trânsito, então, né? Então, aí você tem várias personalidades. Tá? Várias personalidades. Não, tem muitas personalidades. Isso não é bonito, isso nem é virtuoso, não.
Precisa ser uma só. Ser o mais igual possível em qualquer aspecto, em qualquer movimento da vida. Não é? E isso é um esforço que a gente precisa fazer aqui, o desenvolvimento da vontade. Se não desenvolver e manter a vontade para continuar crescendo, melhorando, aperfeiçoando, vai ter um momento lá, aquele aspecto um pouquinho mais difícil, que a gente vai dar uma vacilada tão grande que vai parecer que degenerou. Muita gente pergunta a questão do João de Deus, né? Gente, o João de Deus, ele tem uma missão, tá? Raramente os espíritos que estamos na Terra não têm alguma expiação, alguma provação, ou prova mesmo. O aprendizado com a missão e com a orientação na busca, inclusive, da lei de adoração, é que vai nos preparar para quando vier a expiação, para quando vier a provação, para a gente saber como se comportar diante da provação. Isso é o que parece degeneração. Não é degeneração. A pessoa faz muito bem aquilo que ela veio preparada para fazer o bem. Mas nem sempre ela consegue fazer do mesmo jeito naquilo que ela precisa passar pela prova, pela provação, pela expiação. E aí ela falha. E quando ela falha, dependendo da falha, dependendo da intensidade e do quanto ela cai feio. Degenerou? Não. Ela não conseguiu resolver aquela parte ainda. Vai conseguir. A gente precisa ter um olhar de caridade para as pessoas que estão vivendo isso. Para os expositores, por favor, os expositores, né, os médiuns, todo mundo é humano. Todo mundo ainda falha. Todos nós estamos procurando e estamos conseguindo em alguns momentos, em algumas situações. Em outras, ainda não. Em que se consegue melhor? Naquilo que a gente poderia chamar de missão, é aquilo que você foi bem preparado e já estava treinado para fazer. Aí você vem e faz tranquilamente. Então aqui, muitas vezes, falando até por mim mesmo agora, aqui é o nosso oásis. É o momento da tranquilidade, viu? É o momento da paz, é o momento da boa convivência, especialmente aqui na frente, né? A gente tem um privilégio muito grande aqui na frente. E a gente está vendo, olhando para várias pessoas, para uma multidão, às vezes, de pessoas que estão nos olhando aqui, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo e mandando energia boa. Então a gente recebe muita coisa boa durante um estudo desse. Tem dia que eu chego aqui ou em algum outro lugar, estourado, detonado. Quando eu me saio totalmente reconfortado. Isso me aconteceu N vezes ao longo desse tempinho aí. Entendeu? Então isso é uma realidade. Agora, como é que é no dia a dia? Porque juntamente, paralelamente a isso, tem a possibilidade da degeneração nesse sentido, que não é degeneração. É a realidade. Não aprendeu ainda. Não conseguiu ainda. Na verdade, eu me digo que não quis ainda. Porque eu já sei hoje, particularmente até, que muita coisa que eu quis mudar, eu mudei. Mas tem coisa que eu paro e penso agora, não, ainda não. A gente é assim. Aí quem vê esse outro lado aí no momento aí invertido, degenerou. Não, não degenerou não. Vai lá, desencarna. Aí reencarna numa posição aqui que precisa para resolver essa questão que ficou adiando. Aí vem numa situação delicada, né? Degenerou? Não. Veio numa situação propícia
para resolver definitivamente aquilo que estava adiando durante tanto tempo. Então, tudo certinho, tudo organizadinho, tudo programado. E é assim que acontece. Então, finalizando aqui essa 118, à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o Espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Certo? Então, o que você conquistou, de fato, é seu. É patrimônio. Agora, tem o que a gente conquistou de fato e o que parece que conquistou. E às vezes o parece é por causa do título, né? Eu sou espírita. Eu sou espírita e quem é espírita acha que eu sou mesmo. Eu sou cristão. E quem é cristão acha que eu sou cristão mesmo. Porque esse que é cristão e está vivendo como cristão, ele já até inclusive aprendeu a respeitar até a palavra do outro que diz que é cristão. Ele acha que é. Até ele ver o contrário. Se eu estiver entendendo isso, ele vai entender que eu sou cristão aqui na Terra, mas aqui não tem perfeição. Então é preciso considerar isso em relação aos outros e em relação a nós. Porque o julgamento que fazemos para os outros será feito contra nós. E ninguém sabe o dia de amanhã. Nenhum de nós sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos se vão continuar encarnados ou não. Se nem ir até amanhã, não, pode ser hoje mesmo ainda, ainda tem muito tempo. Né? Dá tempo. Entenderam? Ninguém sabe. Nós estamos vivendo, às vezes, numa sequência que, na medida que as coisas vão acontecendo, você vai começando até poder fazer alguma previsão. Mas é muito curtinha e sujeita à mudança. Que as circunstâncias vão mudando também. Então, o que nós temos que fazer hoje, agora? Ser o melhor possível. Tá? O melhor possível hoje, agora. Vigiai e orai. E orai. Orai e vigiai. Para não cairmos na tentação. Tá? Vamos finalizar? Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de hoje, pelos estudos realizados, pela presença da nossa irmã que trouxe o Evangelho para nós, a Vivian, por todos aqueles que participaram direto e indiretamente, os nossos amigos espirituais, e todos esses convites que temos para refletirmos sobre a nossa realidade, sobre a responsabilidade que temos sobre a construção da nossa felicidade. Permita, Jesus, que essa consciência se torne cada vez mais clara para que possamos, assumindo essa responsabilidade, construir a felicidade que tanto buscamos e que ela seja verdadeira e seja definitiva. Agradecemos a todos os espíritos que nos ajudaram nessa noite de hoje, que estiveram com todos nós, aos amigos do plano mais elevado, os mentores da casa, os trabalhadores que mantêm essa casa funcionando para que nós possamos estar aqui, e agradecer, enfim, vibrando por todos os nossos irmãos em humanidade que passam por situações muito delicadas ainda, distantes de nós, mas sofrendo, e sabemos que podemos amenizar as suas dores com as nossas orações, com os nossos pensamentos e vibrações positivas. Que assim seja feito sempre, para que possamos ajudar a toda a humanidade a se tornar cada vez melhor e a nós também. Obrigado, Senhor, que a tua paz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.